Olá, seja bem-vindo ao meu canal Pura Consciência. Se você está sempre em movimento, mas ainda quer desfrutar de uma boa leitura, os audiolivros são a solução perfeita. Abordando temas e livros que são pura consciência, você encontrará as melhores recomendações de audiolivros para contribuir e otimizar o seu tempo. Se você, assim como eu, gosta de coisas práticas, uma sugestão é que você acelere um pouco o vídeo, indo em configurações e ajustando a velocidade que mais te agrada. Não espere problemas, pois eles tendem a não desapontar. Capítulo 14. O cérebro. Uma estação de transmissão e recepção de pensamento. O 12º passo rumo à riqueza. Foi quando eu trabalhava com Alexander Graham Bell e Elmer R. Gates que propus pela primeira vez a ideia de que todo cérebro humano é uma estação de transmissão e recepção da vibração do pensamento. De certa forma semelhante ao princípio por trás da operação de um receptor de rádio, todo cérebro humano é capaz de captar vibrações de pensamento liberadas por outros cérebros, palpites e lampejos da intuição. Como explicado em capítulos anteriores, a imaginação criativa é um aparelho receptor do cérebro, que recebe pensamentos do subconsciente, sob certas circunstâncias, recebe pensamentos projetados pelo cérebro de outras pessoas. Sua imaginação criativa é a interconexão entre a mente consciente e racional, e as 4 fontes das quais você recebe estímulos de pensamento. 1. Conscientemente de outras pessoas. 2. Do seu subconsciente. 3. Subconscientemente de outras pessoas. 4. Da inteligência infinita. Quando estimulada, ou amplificada para uma taxa de vibração elevada, a mente fica mais receptiva aos pensamentos que chegam a ela de fontes externas. Esse processo de intensificação ocorre por intermédio das emoções positivas ou das emoções negativas. Pelas emoções, as vibrações do pensamento podem ser aumentadas. O cérebro estimulado pelas emoções funciona em um ritmo muito mais rápido do que quando as emoções estão calmas ou ausentes. O resultado é o aumento do pensamento a tal ponto que a imaginação criativa se torna altamente receptiva às ideias. Por outro lado, quando o cérebro está funcionando em um ritmo rápido, também dá aos pensamentos o sentimento emocional que é essencial antes de que sejam captados e sirvam de base para a ação da mente subconsciente. A mente subconsciente é a estação transmissora do cérebro, por onde as vibrações do pensamento são transmitidas. A autossugestão é o meio pelo qual você pode colocar em operação sua estação transmissora. A imaginação criativa é um aparelho receptor em que capta as energias do pensamento. Comentário. A seguir você tem a combinação do conceito acima com os materiais relacionados nos capítulos anteriores para fornecer uma recapitulação passo a passo da visão de Napoleão Hill sobre o processo. O cérebro é simultaneamente um transmissor e um receptor. A emoção afeta tanto a capacidade de enviar quanto a de receber. Sob o efeito de forte emoção, você pode enviar pensamentos de forma mais poderosa. Sob o efeito de forte emoção, você está mais receptivo para receber pensamentos. Quando você envia pensamentos, para onde os envia? Para o subconsciente pela autossugestão. Quando você recebe pensamentos, de onde eles vêm? Do subconsciente, e você os recebe pela imaginação criativa. Sua mente subconsciente tem 2 aspectos. Depósito de informações, como explicado no capítulo anterior. Conexão com a inteligência infinita. A inteligência infinita é o meio pelo qual você recebe pensamentos de outros cérebros. Inteligência infinita é o termo de Hill para descrever a lei básica da física. Como tudo no universo é tempo, espaço, energia ou matéria, e como a matéria é apenas energia em uma forma diferente, então tudo realmente são partes diferentes da mesma coisa. Isso significa que sua mente subconsciente, energia, tem uma base comum com cada outra mente subconsciente, energia. Os pensamentos de outros cérebros chegam a você da seguinte forma. Quando você está sob o efeito de uma forte emoção e seu receptor está especialmente receptivo, às vezes o empuxão é tão forte que atrai um pensamento da mente subconsciente de outro cérebro. Isso é possível porque a inteligência infinita interconecta seu subconsciente com o subconsciente do outro cérebro. Os pensamentos de outros cérebros são o que chamamos de intuição, palpite, déjà vu e presciência.
Embora a explicação de Hill dependa da ação de uma força intangível que não pode ser isolada e dissecada em laboratório, nem a ciência médica nem a psicologia podem oferecer explicação melhor para os pensamentos que dependem de conhecimento ou de informações de que não dispomos. As maiores forças são intangíveis. No passado, dependemos muito de nossos sentidos físicos e limitamos nosso conhecimento às coisas físicas que podíamos ver, tocar, pesar e medir. Acredito que entramos na mais maravilhosa de todas as eras, uma era que nos ensinará mais sobre as forças intangíveis do mundo à nossa volta. Talvez devamos aprender que existe um outro eu, mais poderoso do que o eu físico que vemos quando olhamos no espelho. Muita gente não leva a sério essas coisas intangíveis que não se podem perceber por nenhum dos 5 sentidos. No entanto, depreciar a ideia de forças que são intangíveis ou não podem ser explicadas é ignorar o fato de que todos nós, todos os dias, somos controlados por forças invisíveis e intangíveis. A humanidade não tem o poder de controlar nem de lidar com a força intangível envolta nas ondas dos oceanos. Ainda não compreendemos completamente a força intangível da gravidade, que mantém esta pequena Terra suspensa no espaço e nos impede de cair dela, muito menos temos o poder de controlar essa força. Somos inteiramente subordinados à força intangível que acompanha uma tempestade e estamos igualmente desamparados na presença da força intangível da eletricidade. Não entendemos a força intangível, e a inteligência, envolta no solo, a força que nos fornece cada alimento que comemos, todas as roupas que usamos e cada dólar que carregamos no bolso. Por último, mas não menos importante, com toda a nossa cultura e educação, ainda compreendemos pouco, ou nada do maior de todos os intangíveis: o pensamento. No entanto, começamos a aprender muito sobre o intrincado funcionamento do cérebro físico, e os resultados são impressionantes. Sabemos que o quadro de distribuição do cérebro humano, o número de linhas que conectam as células cerebrais entre si, é escrito pelo número 1 seguido de 15 milhões de zeros. C. Judson Henrique, da Universidade de Chicago, diz: o número é tão estupendo que os valores astronômicos, que lidam com centenas de milhões de anos-luz, tornam-se insignificantes em comparação. Existem entre 10 e 14 bilhões de células nervosas no córtex cerebral humano, e sabemos que elas estão dispostas em padrões definidos. Estes arranjos não são aleatórios. São ordenados. É inconcebível para mim que essa rede de maquinário complexo exista com o único objetivo de exercer as funções relacionadas ao crescimento e manutenção do corpo físico. Não é provável que o mesmo sistema que dê a bilhões de células cerebrais o meio para se comunicarem umas com as outras também forneça meios de comunicação com outras forças intangíveis? Comentário. Desde a época em que Hill escreveu os comentários acima, aprendemos muito mais sobre o cérebro físico, e como ele funciona. Entendemos muito da química do cérebro, podemos medir as energias que libera, sabemos quais áreas controlam as várias funções do corpo e quais áreas afetam a memória, as emoções, o raciocínio e muitas outras sutilezas relacionadas ao processo de pensamento. Com tecnologias de escaneamento, podemos observar as mudanças que ocorrem no cérebro enquanto ele funciona. Com cirurgia, medicação e outras técnicas, sabemos como evitar que o cérebro tenha certos tipos de pensamento e sabemos como encorajá-lo a produzir outros pensamentos quando queremos. Por exemplo, uma área específica pode ser estimulada, e você terá pensamentos prazerosos, mas ainda não podemos controlar quais serão esses pensamentos prazerosos e não temos ideia de quais sejam os pedaços de informação que entram em seus pensamentos prazerosos. Com todo o nosso conhecimento avançado sobre o cérebro físico, ainda não sabemos como fazê-lo ter um pensamento ou ideia específica. Especialmente um pensamento original ou uma ideia criativa. E a ciência médica não oferece uma teoria melhor que a de Hill sobre como podemos ter uma intuição ou um palpite a partir de informações que não temos, e às quais nunca fomos expostos. Em suma, as propriedades físicas do cérebro confirmam que é ali que o processo de pensamento ocorre, mas não oferecem resposta para a questão de como isso acontece ou como os pensamentos de um cérebro podem viajar para outro. Em comentários anteriores, apontamos para as leis da física e sua relação com a teoria de Hill sobre a interconexão de todas as coisas. Embora esta não pretenda ser uma aula de ciência, você pode se tranquilizar por saber que o trabalho de cientistas de renome apoia essa ideia.
A teoria quântica trata de partículas subatômicas tão minúsculas que estão quase ao nível da matéria básica da qual tudo é feito. Albert Einstein desenvolveu o que se denomina efeito EPR, Einstein, Podolsky e Rosen, e o físico irlandês John Stuart Bell propôs o teorema de Bell, ambos referentes ao conceito de que, quando duas partículas subatômicas ligadas são separadas uma da outra, quando ocorre uma mudança na partícula, a mesma mudança ocorrerá instantaneamente na partícula B, mesmo que as duas estejam distantes uma da outra. Outro conceito relacionado é chamado cérebro holográfico ou universo holográfico, que tem esse nome devido a uma qualidade em comum dos hologramas. Se você corta um holograma ao meio, não tem duas metades de uma imagem, tem duas imagens separadas, mas completas. Corte qualquer uma delas ao meio e terá mais duas imagens completas. Corte outros pedaços e novamente obterá imagens inteiras. Cada parte de um holograma possui toda a informação do original. Na década de 1970, Carl Pribram, neurofisiologista da Universidade de Stanford, anunciou os resultados de estudos que sugerem que a memória não está em uma parte específica do cérebro, mas espalhada por ele, como a imagem em uma placa holográfica. Ao mesmo tempo, o renomado físico David Bohm propôs que o funcionamento do universo é como uma imagem holográfica, que existe uma interconectividade total entre todas as coisas, e que todas as coisas influenciam todas as outras coisas. Com efeito, cada parte do universo contém todo o universo. Provavelmente, isso é ciência mais do que suficiente para a maioria dos leitores. O que importa é que Hill não estava sozinho na conclusão de que, por meio de uma força intangível, o subconsciente compartilha a interconectividade com tudo no universo. Anteriormente demos o exemplo das pregas e saliências em uma toalha de mesa, todas diferentes entre si, mas todas na mesma toalha de mesa. Aqui está outra maneira de imaginar a interconexão intangível de todas as coisas. Suponha que você fizesse 5 buracos em uma parede e pedisse a alguém fora da sala para colocar os dedos nos buracos e mexê-los. Se você então levasse à sala alguém que só acredita nas coisas tangíveis que pode ver, essa pessoa veria 5 objetos separados movendo-se independentemente um do outro. Você poderia dizer à pessoa que do outro lado da parede os objetos estão conectados e são parte da mesma mão, mas, por não conseguir ver a conexão e não acreditar em nada que não entenda, a pessoa não ficaria convencida. Nem a medicina, nem a psiquiatria, nem a tecnologia modernas podem mostrar de forma conclusiva o outro lado da parede. Mas o fato é que todos nós já tivemos um pressentimento sobre alguém e acertamos, uma premonição de que algo ia acontecer e aconteceu, ou a sensação de que algo não estava bem com alguém que não estava perto e descobrimos que era verdade. Como essa informação chega a nós? Como mencionado anteriormente, o psicólogo Carl Jung chamou a conexão intangível de inconsciente coletivo, também chamado de subconsciente universal. Outros a chamam de teoria totalmente unificada, grande primeira causa, mente universal ou espírito, e alguns a veem como outra maneira de descrever Deus. Napoleão Hill a chama de inteligência infinita, e oferece uma explicação de senso comum que permite que você trabalhe com o fenômeno, mesmo que não o entenda completamente. E isso, afinal, era o que Hill buscava. Dar a você uma maneira de acessar forças intangíveis que o ajudarão a transformar seu desejo em realidade. Depois que este livro foi escrito, pouco antes de o manuscrito ir para a editora, o New York Times publicou um editorial que mostra que pelo menos uma grande universidade e um investigador inteligente no campo dos fenômenos mentais estão realizando uma pesquisa organizada e chegaram a conclusões alinhadas a muitas das descritas neste e no próximo capítulo. O editorial analisou brevemente o trabalho realizado por J. B. Hine e seus associados na Duke University. O que é telepatia? Um mês atrás, citamos nesta página alguns dos impressionantes resultados alcançados pelo professor Hine e seus associados na Duke University a partir de mais de 100.000 testes para determinar a existência da telepatia e da clarividência. Esses resultados foram resumidos nos primeiros 2 artigos na Harper's Magazine. No segundo, publicado agora, o autor H. Urai tenta resumir o que foi descoberto, ou parece razoável inferir, quanto à natureza exata desses modos de percepção extrasensoriais. A existência real da telepatia e da clarividência parece agora a alguns cientistas extremamente provável em resultado das experiências de Hine. Vários perceptivos foram convidados a identificar tantas cartas quanto pudessem de um baralho especial sem olhar para elas, e sem outro contato sensorial.
foram descobertos cerca de 20 homens e mulheres capazes de identificar com regularidade e correção um grande número de cartas, e não havia nenhuma chance em muitos milhões de terem realizado essa proeza por sorte ou acidente. Mas como conseguiram? Esses poderes, presumindo que existam, não parecem ser sensoriais. Não há um órgão conhecido para eles. Os experimentos funcionaram tão bem a várias centenas de quilômetros de distância quanto na mesma sala. Esses fatos também descartam, na opinião de Urey, a tentativa de explicar a telepatia ou a clarividência com qualquer teoria física da radiação. Todas as formas conhecidas de energia radiante diminuem inversamente ao quadrado da distância percorrida. Telepatia e clarividência não. Mas variam por meio da causa física, como os outros poderes mentais. Ao contrário da opinião generalizada, não melhoram quando o perceptivo está dormindo ou meio adormecido, mas, pelo contrário, quando está bem acordado e alerta. Heine descobriu que um narcótico invariavelmente diminuirá a pontuação de um perceptivo, enquanto um estimulante sempre elevará. O perceptivo mais confiável aparentemente não consegue uma boa pontuação, a menos que tente fazer o seu melhor. Uma conclusão a que Urey chega com alguma confiança é que telepatia e clarividência são realmente o mesmo domingo. Ou seja, a faculdade de ver uma carta virada para baixo sobre uma mesa parece ser exatamente a mesma que a ler um pensamento que reside apenas em outra mente. Existem várias razões para acreditar nisso. Até agora, os dois dons foram encontrados em todas as pessoas que possuíam qualquer um deles. Se você tem as habilidades, ambas parecem ter a mesma força. Telas, paredes, distâncias também não têm nenhum efeito sobre elas. Urey expressa seu palpite de que outras experiências extrasensoriais, como sonhos proféticos, premonições de desastres etc., também possam ser parte da mesma faculdade. O leitor não é solicitado a aceitar nenhuma dessas conclusões, mas a evidência que Heine acumulou é impressionante. Comentário. Em 1927, J. B. Heine e sua esposa, Louisa E. Heine, se juntaram a William McDougall, presidente do Departamento de Psicologia da Duke University, para criar um laboratório que aplicaria procedimentos científicos rigorosos ao estudo dos fenômenos psíquicos. Eles desenvolveram metodologias e procedimentos científicos para estudar, identificar e testar indivíduos que demonstravam habilidades incomuns. Foi Heine que cunhou o termo percepção extrasensorial, ESP, e adotou a palavra parapsicologia para descrever seus estudos. É justo dizer que a pesquisa realizada no laboratório de Heine é um dos trabalhos mais avançados sobre o assunto. Em 1962, eles criaram a Fundação para a Pesquisa sobre a Natureza do Homem, a fim de continuar seus estudos independentes da universidade e publicar obras relacionadas. Em 1995, o nome foi alterado para Instituto de Pesquisa Heine. Como unir mentes em um trabalho de equipe. Em vista das descobertas de Heine sobre as condições em que a mente responde ao que ele define como modo de percepção extrasensorial, gostaria de adicionar minhas próprias observações. Meus associados e eu descobrimos o que acreditamos ser condições ideais sob as quais a mente pode ser estimulada para que este sexto sentido possa ser levado a funcionar de forma prática. Para começar, devo explicar que existe uma estreita aliança de trabalho entre mim e 2 membros da minha equipe. Por experimentação e prática, descobrimos como estimular nossa mente para podermos, mediante um processo de fusão das 3 mentes em uma, encontrar a solução para uma grande variedade de problemas trazidos por meus clientes. O procedimento é muito simples. Sentamos em uma mesa de reuniões, propomos claramente a natureza do problema que estamos tratando e então começamos a discuti-lo. Cada um contribui com os pensamentos que possam surgir, aplicando o princípio usado em conexão com os aconselheiros invisíveis descritos no próximo capítulo. O estranho sobre esse método de estimulação mental é que ele coloca cada participante em comunicação com fontes desconhecidas de conhecimento definitivamente alheias à sua própria experiência. Se você entende o princípio descrito no capítulo sobre o Mastermind, naturalmente reconhece a mesa redonda como uma aplicação prática do Mastermind. Este método de estimulação mental pela discussão de assuntos definidos entre 3 pessoas ilustra o uso mais simples e mais prático do Mastermind. Quando você recorre ao poder do seu grupo de Mastermind, descobre que, quanto mais trabalharem em conjunto,
mais cada membro aprenderá a antecipar as ideias dos outros e a se conectar imediatamente com o intenso entusiasmo e inspiração deles. Você não pode controlar completamente esse processo, mas, quanto mais usá-lo, mais ele entrará em ação. Ao adotar e seguir um plano similar, você usará a famosa fórmula de Carnegie descrita no capítulo 1. Se isso não significa nada para você neste momento, marque esta página e volte a ela depois de terminar o último capítulo. Obrigada por assistir até aqui. Acompanhe no próximo vídeo o capítulo 15.